conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. A morte não é o final das coisas, porque aquele que morreu um dia vai ser julgado por Jesus. Vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí o versículo 2, ele diz: prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, ensino. O apóstolo Paulo, amado, está convocando a Timóteo. Conjuro-te, está convocando Timóteo a quê? Ele está chamando por testemunha tanto Deus como Jesus, e dizendo para ele que esse Jesus, quando se manifestar no seu reino, vai julgar vivos e mortos. Aí chega no versículo 2 e diz: eu quero que tu pregue, Timóteo. Ele já havia alertado no tempo que viria e que já estava acontecendo na época de Timóteo e de Paulo também. Falsos pastores tinham se levantado, falsos ensinos tinham se levantado, pessoas deturpando os ensinos de Cristo. A teologia cristocêntrica de Jesus no seio da igreja, no seio do povo de Deus, estava sendo distorcida. Ele está chegando para Timóteo e diz assim: eu quero que tu pregue, Timóteo. Por quê? Porque a gente foi chamado, amado, para pregar. Independente das circunstâncias que a gente vier a atravessar, sejam elas boas ou ruins, ainda que o contexto que a gente esteja vivenciando não seja favorável, isso não quer dizer que a gente vai se calar e deixar de pregar. A gente precisa e necessita, com urgência, continuar a pregar. Prega, Timóteo. Jesus olha para nós hoje, olha para mim e diz: prega, Orival, prega, Fábio, prega, irmão, irmã, pregue, ensine a palavra. Ele está dizendo: eu quero que tu pregue, ainda que o contexto não seja favorável. Por isso ele está dizendo: pregue a tempo e fora de tempo. Há situações, amado, na nossa vida que o contexto não é favorável. Há situações na nossa vida onde a gente pensa que não é legal falar de Jesus. Não é o momento, não é o ambiente. E muitas das vezes as pessoas se calam e não falam de Jesus por pensar que o ambiente ou o contexto que está vivenciando não é favorável para se pregar de Jesus. Mas deixa eu dizer, todo o ambiente e toda a situação, em toda circunstância que você vivenciar, é favorável para você falar de Jesus. Eu já preguei Jesus em velório. Eu prego a respeito de Jesus no meu trabalho. Eu prego a respeito de Jesus quando de repente eu estou numa reunião familiar, num aniversário de quem quer que seja, da minha parentela. As oportunidades que eu tenho quando de repente eu viajo para ver a minha parentela, meus primos, meus tios, tias, amigos de infância. Quando chego lá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar a oportunidade, porque a oportunidade vai surgir e eu vou pregar Jesus, eu vou falar de Jesus, porque sempre a gente vai ter oportunidade. O problema é que muitos se calam por dizer assim mesmo: não, o tempo não é favorável, o ambiente não é favorável. Há muitos amados de nós que dizem assim mesmo: não, a universidade não é para falar de Jesus, o meu trabalho não é para falar de Jesus. No momento do teu trabalho realmente não é, mas tu tem intervalo, fala de Jesus. Alguém está lá precisando ouvir de Jesus. Ei, no momento lá da tua universidade, da tua escola, quando você estiver realmente na hora da aula, realmente cala e aprende o que tem que aprender. Mas tem intervalo, amado. Desse intervalo pega alguém e fala de Jesus, porque eu tenho certeza absoluta, sempre tem alguém para ouvir a pregação a respeito de Jesus. Sempre. Por isso, amado, o chamado para nós é para a responsabilidade da pregação. A pregação
egocêntrica. Deus, Ele nos chamou para uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? A responsabilidade de abrir a nossa boca e falar a respeito de Jesus. Nós temos essa responsabilidade está sobre os nossos ombros. Nós precisamos falar e pregar a respeito de Jesus. Aproveite, amado, as oportunidades que vai surgir para você pregar. Olha que o negócio é muito sério. O apóstolo Paulo está convocando Timóteo, chamando por testemunha Deus Pai e Deus Filho. E diante deles, está dizendo assim mesmo: eu estou te convocando, eu conjuro-te diante de Deus e de Jesus Cristo, que tu pregue a palavra, pregue, insta, insista, persista, persevere. Ele diz no versículo 2: eu quero que você quer seja oportuno, quer não, mas eu quero que você corrija, eu quero que você repreenda, eu quero que você exorte, mas com longanimidade. Pregar com firmeza, com convicção, com autoridade, mas com paciência. A minha função é pregar. A minha função e a tua função é pregar, corrigir, repreender quando necessário, sim, exortar quando necessário, mas com longanimidade, com paciência. Porque quem faz a obra é a própria palavra, irmão. Quem faz a obra é o Espírito Santo através da palavra. Então, por que eu vou ficar apavorado, com medo ou me acovardando de usar a palavra de Deus para corrigir quando for necessário, para repreender sim quando for necessário, para exortar sim quando for necessário, mas com paciência? Por quê? Porque quem faz a obra não sou eu, quem faz a obra é Deus, é a própria palavra. É por isso que Jesus, uma certa vez, ele diz: ei, não é eu que julgo, quem julga é a própria palavra que eu tenho falado. É ela que vai se levantar no último dia para nos julgar. A palavra de Deus. É necessário você pregar, porque a fé só é despertada através da palavra. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, os ensinos a respeito de Cristo, a correção a respeito de Cristo, a repreensão com amor, a repreensão com benignidade, a repreensão, amado, com carinho. Ela vem através da palavra de Deus e ela desperta no coração daquele que está ouvindo a fé. Amados, a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para despertar, para acordar aquele que está dormindo, para ressuscitar aquele que está morto. É a palavra do Senhor. Há muitas pessoas, amado, que nunca ouviram a pregação autêntica e verdadeira. Há situações, há pessoas, na verdade, há pessoas que eu nunca vou conhecer, mas você conhece. Os teus amigos da escola, os teus amigos da faculdade, a tua parentela inteira. Talvez eu nunca venha conhecê-los, mas você conhece, você convive. Por que então se acovardar? Por que então não abrir a boca e pregar, falar de Jesus, do Evangelho da cruz,
Quando eu digo repreender, não é afrontar. Repreender com mansidão, com paciência, com carinho, com respeito, mas sendo enérgico na sua palavra, no sentido de realmente confrontar aquilo que ele está fazendo de errado. Amados, é por isso que o apóstolo Paulo mesmo vai falar aqui mesmo, nesse livro, não sei se é primeiro ou segundo, mas ele vai dizer que o obreiro tem que se apresentar a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O grande problema, amado, de muitos que não conseguem abrir a boca para falar de Jesus é porque não maneja isso aqui, é porque não lê e não se dedica à palavra de Deus, é porque não ora, não busca a ousadia do Espírito Santo, é porque acham que, sabe, a gente está aqui simplesmente por estar, que a gente não tem uma responsabilidade de pregar. Deus, Ele nos chamou das trevas para anunciar para aqueles que estão à nossa volta, aquele que nos tirou das trevas. Nós temos a responsabilidade sobre nós, amados, de pregar esta palavra, de anunciar esta palavra. E é interessante, nós somos convocados pelo próprio Deus para isso. Deus não nos chamou do mundo simplesmente porque, sabe, achou algo especial em nós, mais do que em outros. Ah, ele é tão legal, ele é tão bom, ele não merece o inferno, vou chamar. Pronto, meu filho, está preparado, vai para o céu daqui a pouco. Espera só um pouquinho, sem fazer nada. Deus não nos chamou simplesmente para crer nele, irmãos, para acreditar nele, porque acreditar nele, até o diabo, o apóstolo Tiago vai falar, os demônios creem nele. Ele nos chamou para que a gente seja porta-voz dele. É por isso que a gente é sacerdócio. É por isso que cada um de nós agora somos sacerdotes diante de Deus. Um sacerdote chamado intercede pelo povo. Um sacerdote tem uma responsabilidade de orar pelo povo, de anunciar as verdades ao povo. Ele nos chamou para isso. Há muitos nós, sabe, no meio da igreja, há muitos de nós que não conseguimos abrir a boca para falar para a nossa parentela. A nossa parentela tem que ver em nós que a gente é realmente um crente autêntico, não um crente chato, meu irmão, não um crente fanático, mas um crente que tem a unção de Deus brilhando no seu rosto, e que quando você falar com inteligência, com sabedoria, com graça e com unção, eles vão ouvir com atenção, porque você vai prender a atenção deles pela sabedoria que você vai falar. E é isso. Deus nos chamou para pregar o evangelho fiel de Jesus Cristo, em qualquer situação, em qualquer contexto que você esteja envolvido. Pregue. Uma vez eu fui no velório e me chamaram para fazer a cerimônia do velório. Meu Deus, eu vou aproveitar a oportunidade e vou falar de Jesus, falar da eternidade. Ainda bem que aquele homem que ali estava num caixão tinha se entregado a Jesus.
nos últimos dias dele se entregou a Cristo. E eu digo assim, meu irmão, é muito difícil você, naquele ambiente, nenhum contexto, onde a maioria não são crentes, você falar de repente da eternidade e não ficar com palavras melosas, mas apontar a realidade. Tem que ter muita graça, né? Fui e preguei o Evangelho. Assim, cada um de nós, amados, temos que aproveitar essa oportunidade, porque a oportunidade de falar de Jesus pode ser no velório. Fale de Jesus, fale da eternidade, fale do céu, fale do inferno, fale da eternidade, porque essa eternidade, amado, ninguém escapa dela. Versículo de número 3. No versículo de número 3, diz assim mesmo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Até aí, irmãos, a gente está vivendo esse tempo. Por que a necessidade de você pregar o Evangelho cristocêntrico? Por que a necessidade de você falar de Jesus? Porque a gente está, na verdade, vivenciando esse tempo. As pessoas apostatarão da fé. Muitas pessoas irão apostatar da fé, e muitos falsos profetas irão surgir no seio da igreja. E as pessoas, amado, o ser humano, ele tem uma facilidade enorme de se enjoar. O ser humano tem uma facilidade muito grande de perder o ardor, o fervor. O ser humano, amado, ele tem uma facilidade muito grande de se enjoar. Quando eu digo se enjoar, é da rotina espiritual. Há muitos que começam a ficar, começa a acontecer isso que está escrito no versículo, começa a coçar os ouvidos, porque eles começam a vir ano e mais anos, e a rotina, quando eu digo muitas das vezes para a gente não cair numa rotina espiritual, é justamente isso, porque muitos caem numa rotina espiritual. E aí, eles vêm na quarta, eles vêm na sexta, eles vêm no domingo. Passa um mês, 2 meses, 3 meses. Eles congregam, cantam, adoram, glorificam, ouvem pregações e mais pregações. Só que chega um tempo em que muitos desses, amados, começam a se enjoar das pregações repetitivas, das pregações sem muita eloquência, ou talvez sem muito atrativos para elas. O ser humano, na verdade, em geral, ele tem uma facilidade muito grande de se enjoar das coisas. Ora, vou dar um exemplo para você entender o que eu quero dizer. No teu trabalho,
você se enjoa. Se você pudesse trocar a rotina do teu trabalho por outro, eu tenho certeza que você trocaria. Eu tenho certeza que você, com certeza, iria escolher um trabalho assim, que eu trabalhe durante a semana 3 dias e folgue o resto. Que o meu trabalho seja apenas de repente sentado, e depois quando estiver cansado, que você não, porque a maioria dos trabalhos são o quê? Rotineiros. Se você não tiver autocontrole, você se cansa. Você quer uma novidade, você quer novos horizontes, você quer desfrutar de outras coisas. E muitas das vezes isso acontece no seio da igreja, porque a igreja, amado, você só vai ter novidade se você estiver em sintonia direta com Deus. Você só vai ter fervor espiritual se você estiver numa sintonia constante com o Espírito Santo, porque senão você cai numa rotina, e vai chegar o tempo que as pregações simples, daqueles que de repente estão cuidando hoje da tua vida espiritual, no sentido de ser os seus pastores, de ser os seus líderes, você vai enjoar. E vai estar começando a dar coceira nos ouvidos, para querer ouvir algo estrambólico, algo do céu, algo, dos anjos, algo assim diferenciado. Quer algo estrambólico. E aí é prato cheio para os falsos profetas, que começam a inventar as coisas, que começam, amado, a trazer coisas que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, que não tem nada a ver com os ensinos de Cristo. E muitos desses que começam a ter comichão nos ouvidos, por querer atrativos, por querer novidades, acabam apostatando da fé, por darem ouvidos a ensinos que não são de Deus. Por isso a gente tem que ter uma constante vigilância, para que a gente não caia neste erro. É como uma ilustração que eu já falei para vocês, de um trem que está no trilho, e o trem está no trilho dele, fazendo a sua volta, fazendo o seu caminho. É uma ilustração, tá? Pelo amor de Deus. O trem, ele começa a passar pelo parque, ele vê crianças brincando, ele vê a árvore escondida, ele vê o gramado, ele começa a se atrair por aquilo e querer provar aquilo, e ele sai do trilho, cai na grama, só que ele se atola na grama. Quando se atola na grama, ele fica para lá para sempre perdido, porque não tem mais força para retornar para o trilho. Há muitas pessoas, amadas, que estão saindo do trilho da simplicidade da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, da igreja simples, por querer atrativo para os seus olhos, por querer, ensinos que venha realmente satisfazer o seu ego. Isso serve para nós hoje em dia. E como serve? Como serve? Hoje em dia as pessoas não gostam de ser confrontadas, no sentido de se confrontar no seu pecado. As pessoas não gostam que mexam nas feridas delas. Elas se zangam com uma facilidade muito grande se um pastor, um irmão, uma irmã fale e de repente aquela palavra pegou como sal a sua ferida. E por causa disso, muitas pessoas vão apostatar da fé, vão embora, abandonam a igreja, abandonam o convívio da igreja. E pior, quando eu digo apostatar da fé, são aqueles que estavam no nosso meio e por terem comichão nos seus ouvidos, saíram do nosso meio e agora são instrumento do diabo para falar do nosso meio. Quando eu digo meio, a igreja de Cristo.
detonar a igreja, falar de pastores, ridicularizar as coisas da igreja e aquilo que é sagrado. As pessoas aí fora, elas zombam das pessoas de dentro da igreja. E pasme você, a maioria dessas pessoas já foram crentes, já conviveram no seio da igreja. Seus pais, seus avós eram crentes, mas um dia, dizem eles, comichão dos ouvidos, começaram a ser ou achar que eram mais inteligentes do que aqueles que realmente tinham a simplicidade da palavra. Inflaram os seus peitos, inflaram o seu ego e começaram a discordar de tudo e de todos. E agora eles são praticamente o dono deles mesmos, eles são dono do próprio nariz, eles têm a própria teologia deles. Vocês sabem do que eu estou falando? Hoje em dia todo mundo já domina a teologia, todo mundo conhece a teologia, todo mundo é um expert na teologia. A maioria, amado, desses que saem do nosso meio, eles fizeram a sua própria teologia, por darem ouvidos a pessoas que não se preocupam nem um pouco com a alma deles, enquanto que aqueles que realmente, se preocupam, oram. Então, amados, a gente tem que ter esse cuidado. Por quê? Porque a gente vai passar por esse tempo. Aliás, estamos passando por esse tempo. Que tempo? As pessoas apostatarão da fé e vão surgir falsos profetas no nosso meio. Surge falso profeta, por quê? Porque tem pessoas com comichão no ouvido, irmão, que não querem mais ouvir a verdade, querem ouvir novidade, mas não querem ouvir a verdade. Deixa eu dizer uma coisa: evangelho não é novidade, o evangelho é verdade. É verdade. O evangelho de Jesus Cristo, amado, pode vir a geração que vier, pode vir o tempo que vier, pode vir a modernidade que for, mas nunca vai mudar e nem se adaptar ao mundo ou à modernidade, no sentido de adentrar ou de, contaminar a santidade da sua palavra. Nunca. Pode ser o tempo que for, mas a realidade do evangelho sempre vai ser leitura de Bíblia, oração, jejum e santificação. Não tem outro método, não tem outro jeito de permanecer fiel a Deus e aos princípios estabelecidos pelo próprio Deus, aquela que é chamada a noiva do Cordeiro, que somos nós. Amém? Para a gente finalizar, o versículo de número 5: Tu, porém, se só em todas as coisas suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Até aqui, fica nesse versículo. Ele começa, chama Timóteo para a responsabilidade e fala para Timóteo a responsabilidade que ele tem no ministério da pregação fiel do evangelho de Cristo. Alerta a Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, alguns aí, você está vivenciando um meio que muitos apostatarão da fé, Timóteo, e muitos falsos profetas irão se levantar, Timóteo. Muitos vão ficar com um comichão nos ouvidos para querer ouvir algo que satisfaz a sua própria alma, os seus próprios desejos. Mas, Timóteo, eu quero que você entenda que você tem que ser sóbrio, esteja alerta,
Esteja atento. Eu não quero que você durma e nem que você fique atordoado com tudo isso que vai acontecer. Eu quero que você continue sóbrio em todas as coisas, Timóteo, e suporta as aflições. Todos nós, amados, sabe o que está falando aqui? Está falando da perseverança. Todos nós iremos passar por situações difíceis, por situações complicadas no nosso ministério, na nossa vida espiritual. A gente prega, você lembra? Ele começou dizendo para Timóteo: prega, eu quero que tu pregue, repreende, que você exorte, que você corrija com longanimidade, com paciência. Mas ele alerta dizendo que vai ter gente que vai se apostatar da fé, vai ter falsos profetas, vai ter pessoas, amados, que não vão aceitar a pregação dele, vai ter pessoas que vão, se irritar com a pregação dele. Mas ele diz para ele: eu quero que você suporte as aflições e cumpra aquilo para a qual você foi chamado. O importante, amado, é a gente perseverar naquilo para a qual o Senhor nos chamou. Na nossa vida espiritual, todos nós iremos passar por situações complicadas no seio da igreja. Tem pessoas que hoje estão conosco, amanhã não vão estar. Tem pessoas que vão aceitar a tua pregação e tem pessoas que não vão aceitar a tua pregação. Tem pessoas, amado, que vão te aplaudir, mas tem pessoas que eles vão te criticar, eles vão te caluniar. Tem pessoas que vão aceitar, mas tem pessoas que não vão aceitar. Mas você não pode se entristecer com as aflições da sua vida, do seu ministério espiritual. Cumpra o teu ministério cabalmente. Você possa, de repente, talvez venha a entender. É óbvio que aqui é algo específico para Timóteo, mas eu posso trazer isso para os nossos dias atuais? Posso. É claro que posso. Todos nós temos um ministério. Essa responsabilidade não é só minha como pastor, não é só dos pastores ou líderes dessa igreja. A responsabilidade é de todos nós. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus. É você que é o responsável pela tua vida ministerial. Quando diz cumpra cabalmente o teu ministério, é como se estivesse falando para mim e para você hoje, dizer: cumpra o teu ministério também. Cumpra cabalmente aquilo para o qual eu te chamei. Deus te chamou para a responsabilidade de pregar e de enfrentar as aflições deste mundo, de enfrentar as adversidades daqueles que convivem perto de você. Que você persevere, que você não desista e que você chegue até o final da jornada para a qual o Senhor te separou. Deus colocou sobre nós um ministério. Que ministério é esse? Olha para a tua casa, pelo amor de Deus. Olha para a tua família. Olha para aqueles que estão à tua volta. Você tem a responsabilidade de falar de Jesus para eles, de ensinar eles. E ainda que alguns venham apostatar, ainda que alguns não aceitem, não te entristeça, não abaixa a tua cabeça, não retroceda, continue até o final. Suporta. Ele vai falar para Timóteo que Timóteo deveria estar preparado para sofrer, porque Deus, Ele nos chamou não só para crer, mas também para padecer, para sofrer. Nessa nossa vida, amado, espiritual, nessa nossa vida ministerial, todos nós iremos passar por momentos bons e momentos ruins.
Você vai falar de Jesus. Você vai pregar a respeito de Jesus. Você vai ensinar para a tua casa, para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos, para os teus parentes, para os teus amigos. Alguns vão aceitar, outros não. Na nossa caminhada, alguns vão estar conosco. Amanhã pode desistir, por acharem que um outro prega melhor do que você, ensina melhor do que você. Porém, persevere naquilo que Deus te chamou. Persevere, insista, pregue a tempo, a fora de tempo, mas ministre a palavra de Deus. Suporte, faz a obra de um evangelista. Não está falando somente de cargo aqui. Eu acho que a mentalidade dessa igreja, pelo amor de Deus, se já todos esses anos que a gente está aqui, gente, se não foi mudada, não vai ser mudada nunca. A responsabilidade não é daquele que tem cargo na igreja. Cargo é um detalhe, pastor é um detalhe. Todos nós temos a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Todos nós temos um ministério da parte de Deus. Todos nós temos a responsabilidade de falar de Deus. E falar de Deus, pregar o Evangelho, fazer missão, no sentido de pregar o Evangelho, amado. Isso não é dom. Isso é ordem. Deus ordenou para nós. Nós temos a responsabilidade de pregar, falar de Jesus. Você tem um ministério, seja na tua casa, seja lá com a tua família, seja na igreja onde você está, seja lá no ambiente que você está, você tem um ministério espiritual. Pesa sobre ti a responsabilidade de Cristo. Pesa sobre ti o ID de Cristo. Pesa sobre ti a comissão de Cristo. Pesa sobre ti a obra da cruz do Calvário de Cristo. Então faça, realize a obra para a qual o Senhor te chamou. Nós temos uma obra. Um dia a gente vai chegar diante de Deus e a gente vai apresentar aquilo que Deus de verdade colocou em nossas mãos para a gente fazer. Se a gente fez, com certeza teremos galardão. Se não fizermos, galardão a gente não vai ter. Então, queridos, enquanto você tem fôlego, enquanto você tem saúde, enquanto você tem ciência das coisas de Deus, faça. Não seja um crente mesquinho, não seja um crente 007, não seja um crente egoísta. Partir daquilo que Jesus te deu. Fale de Jesus, anuncie Jesus. Ainda que alguém faça biquinho para você, ainda que alguém ridicularize você, ainda que alguém, menospreze você, não interessa. Fale de Jesus. Apresente a palavra de Jesus. Quando a gente fala, a responsabilidade sai dos nossos ombros e vai para os ombros daquele que está ouvindo, irmão. Deixe, mas faz. Realize a obra. Se uma igreja, amado, realmente entender a missão que a gente tem, a gente vai fazer muito mais do que a gente tem feito, irmão. Se cada um de nós de verdade assumir a responsabilidade para a qual o Senhor nos chamou, todos nós, amado, teríamos o comprometimento de anunciar Jesus, de falar de Jesus, e aqueles que estão à nossa redondeza iriam ser impactados pela glória do Senhor, porque veriam de verdade Jesus em nós. Então faça isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.